O Lobisomem, ou The Wolfman, de 2010, é um remake de um clássico da Universal do mesmo nome, trocando uma coisa aqui e uma coisa ali, e colocando um elenco mais do que estrelar para dar uma nova vida à obra, que tem temas fascinantes como doenças mentais, lealdade, família e maldição. E são estes temas que nós vamos explorar hoje com a família Talbot. Olá, seres da noite! Hoje, antes de entrarmos no mundo de lobisomens, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like e comentário para quem puder se tornar membro como essas pessoas aqui e ajudar diretamente por apenas R$ 1,99 e ter acesso antecipado a um mês de conteúdo também, preferência na hora da resposta, entre outros benefícios, ajudaria demais o canal. Mas é para ajudar o canal, tá bom? Para quem ainda não for inscrito, se inscreva, mas me acompanhe aí até o final. Só um recadinho que é então falar sobre remake. Ah, tem o de 2025, tem o de 1960. Gente, eu vejo cada obra como uma obra. Eu posso fazer comparações para falar de alguma coisa tipo, como os efeitos especiais mudaram, ou como foi importante, mas não vou ficar tipo, não, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Cada obra é uma obra, cada adaptação é uma adaptação. Se você não gosta disso, aí o problema não é meu. A origem da licantropia. Neste mundo, a origem real da maldição do lobisomem é desconhecida. O que sabemos é que seria antiga e que essa estaria em muitos lugares do mundo, tendo em vista existirem relatos na Índia e com os ciganos, além de muitos livros escritos sobre o assunto, e estes com informações bem exatas. O que nos leva a considerar que isso tudo é montado para dar um ar de mistério à história da família Talbot, sendo o centro das atenções. Então, se achar que a origem é na caverna ou algum lugar assim, é melhor prestar atenção no resto do contexto do filme. Já a parte prática em si seria algo bem mais explicado. Quem fosse infectado, toda vez que a luz da lua cheia tocasse a vista da pessoa, este se transformaria em um humano e lobo, algo como um lobisomem. Nesta forma, seriam mais fortes do que qualquer humano. Na verdade, uma força, destreza e resistência muito além da capacidade normal, sendo quase que super-humano. Ao mesmo tempo que eles perdem um tanto de suas humanidades, são tomados pelo que chamam da besta, uma força maior dentro deles que obedece aos desejos mais profundos deles, ao mesmo tempo que apenas tem vontade de matar tudo e todos que vê na sua frente. E ainda que estes sejam fracos a prata e o material possa ferir eles, o único meio realmente de os finalizar é uma pessoa que os ama ou terminar com a sua existência, ainda que possam ser feridos de outras formas, e possivelmente eu creio que o coração na prata faria o serviço, mas no filme só mostra desta forma. O começo para os Talbot. Uma coisa que eu gostaria de fazer para este vídeo é falar sobre uma linha do tempo mais precisa, mas isso é bem difícil, pois não temos idades certas nem mesmo datas passadas, apenas o ano que o presente aconteceria, que é 1891, mas eu tentarei fazer as coisas de forma aproximada. Por volta de 1840 ou 1850, John Talbot seria um homem de muitas posses. A origem de sua fortuna não é explicada, mas existiriam vários meios, como qualquer homem da minha idade com muito dinheiro faria algo assim. Ele fica insano para fazer alguma coisa. Ele então vai em busca de uma lenda, de uma criatura, passando por muitos lugares até chegar na Índia, onde encontra um jovem lobisomem que o morde, assim passando a maldição para ele. Apesar de não ter uma origem certeira, a forma de infectar outra pessoa com a licantropia é de morder a pessoa e essa sobreviver, e que é uma boa regra até mesmo para esse mundo, já que os lobisomens costumam finalizar as suas vítimas, e sobreviver é bem raro e não voltam da morte, já que demora um tempo até a maldição tomar controle. Ainda sem entender completamente seus poderes, ele volta para casa, para sua mulher, Solana e 2 filhos, Lawrence e Ben Talbot. Só que brincar com essas forças é mais do que um erro. Ele, quando é tomado pela besta, ataca a sua esposa, a matando. O seu filho mais velho viu o resultado, então não contava com o terror que isso poderia causar na sua mente e ficaria totalmente insano, passando boa parte da sua vida agora num hospício. Anos de remorso. Entre 1850 até 1891, a família Talbot estaria totalmente dividida. A morte nada acidental de Solana foi dada como se ela tivesse feito a coisa terrível. A época de Lawrence no hospício deixou-o amargurado e ainda mais insano por dentro. Enquanto isso, John e Ben continuariam na casa antiga, mas isso não fez nada bem a eles. John, com a idade, se tornava cada vez mais cínico enquanto se distanciava de seus 2 filhos, ainda que um deles estivesse vivendo com ele. Lawrence se torna um ator de teatro, não que se tivesse uma outra opção para ser um ator na época.
enquanto seu irmão tinha uma noiva chamada de Maleva, o que irritava muito seu pai, afinal de contas, com o tempo ele o deixaria. Ele, durante anos, nas noites de lua cheia, teria se amarrado para não causar nenhum problema. Porém, a amargura e tristeza seriam muito grandes para ele. Ele, em uma noite bem específica que viraria lobisomem, acaba por beber demais e acaba não se trancando, fazendo então um impensável com o seu filho. A sua noiva então ficando muito triste, pois o corpo dele tinha sumido, na verdade estava como desaparecido. Vai então procurar o seu irmão em Londres, porém, o destino seria muito mais cruel com eles. 1891. Lawrence finalmente volta para casa e encontra um lugar abandonado, cheio de teias, poeira e seu pai em um estado mental deplorável. O seu velho ajudante, que estava preparado para uma guerra, também não ajudava muito no conceito. Assim que chega, o corpo do seu irmão já teria sido encontrado e parecia muito mais vítima de um grande animal do que qualquer outra coisa. O ator tenta ir atrás de pistas com os ciganos que estavam na cidade, também se aproximavam de sua ex-cunhada, a futura amante Maleva. Confuso isso. Enquanto isso, na cidade, outros incidentes aconteceriam. O que ele não sabia é que seu pai começava a deixar a besta lidar com seus problemas. Ele estaria em um estado que poderia ser mais um monstro do que um humano. Enquanto no acampamento dos ciganos, o lobisomem atacaria a todos, demonstrando todo o seu poder e também inteligência de batalha, conseguindo morder Lawrence, mas ele sobrevive ao ser resgatado por uma cigana, mas o pior ainda estaria por acontecer. Ele fica um bom tempo ferido, sendo cuidado por Maleva até ficar melhor, e quando faz, volta a investigar o que estaria acontecendo, e quando na noite de lua cheia, ele descobre que o lugar que seu pai se prende e com uma foto de sua mãe para lembrar de seus pecados. Só que Lawrence fica para fora, e a fera dele ataca toda a cidade. Ele causa uma grande desgraça a todos, mas ninguém pensa que realmente seria um monstro, e sim, alguém fazendo mal. No dia seguinte, ele está confuso, sem saber o que fazer, e logo as autoridades o prendem devido às suas afirmações que seria um lobisomem. Eles mandam para o sanatório novamente. Toda uma parte que o pai dele tenta proteger ele, mas quando ele volta, ele deixa o filho dele ir, porque o pai dele quer manipular ele de alguma forma para se tornar essa grande besta ou finalizar o filho. É assim, não tem muito bem um plano do lobisomem pai, é mais tipo, aconteceu, deixa eu ver o que eu posso tirar de proveito. A insanidade. Existe uma mensagem bizarra sobre a verdade, o que nós consideramos verdade, o que outras pessoas acham que é verdade, pois em nosso mundo, se alguém se diz lobisomem, realmente uma das pessoas vai falar, vai para um sanatório. Poucos vão pensar que isso seria verdade, que isso vai muito além da crença e da sanidade, e é muito estranho. Importante é que neste mundo esta maldição é verdade, e que no momento mais importante possível, em uma palestra onde o doutor estaria demonstrando que a insanidade de Lawrence não seria real, ela se demonstra real, ele se torna um lobisomem. E novamente vemos o lobo em todo o seu poder, conseguindo ser muito mais rápido do que o normal, resistente, voltando para casa, causando todo o caos em Londres. De volta para casa. Sorte dele que na próxima noite também seria lua cheia. Isso pois ele teria um plano de terminar com o seu pai. Ele já tinha tentado antes com balas de prata, porém estavam sem pólvora. E agora eles brigariam entre eles como lobos. A luta é feroz e animalesca, um grande demonstrativo dos poderes deles usando um contra os outros, que pra mim é o melhor jeito de demonstrar poderes de verdade, não é contra os humanos, e sim um contra o outro. Claro, tem que ter a base. Mostra como é que é um com os humanos e depois mostra como é que é entre feras. Lawrence consegue o jogar na fogueira com a distração, arranca-lhe a cabeça com uma garra. Afinal de contas, ele amava o seu pai, então ele vai dessa para melhor. Porém, a besta toma ainda mais a sua mente e sai pela cidade derrubando a tudo e a todos. Porém, a sua amada, malévola ex-cunhada a acerta com uma bala no meio do coração, finalizando ele. Porém, no meio do negócio, a maldição realmente brilha quando ele acerta um inspetor com uma agarrada, com uma mordida, e ele então se infecta, sendo o próximo lobisomem. O papel desse inspetor, eu sei que eu não falei sobre ele durante toda a história, por quê? Ele teve poucas interações com os personagens, era tipo, vou te prender, vou te pegar, ele corre atrás do lobisomem, tá, mas dá pra tirar ele e ter uma história completa ainda, e ao mesmo tempo que ele tá ali só pra ser no finalzinho o lobisomem. Então eu meio que tirei ele porque ele faz o papel das autoridades, então deixa ele aí. Senão ia tomar muito tempo só explicando sobre ele. Mini análise.
Eu tenho feito alguns tempos atrás, deixando no meu outro canal, essas mini análises, mas vou tentar incorporar elas aqui, neste aqui, que é o finalzinho, o que eu achei do filme. Bem, o seguinte, eu gostei muito, eu queria falar já um pouco sobre lobisomens específicos, tem muitos pedidos aí no canal, desculpa para quem pediu, mas eu tinha que começar com The Wolfman, porque foi um dos primeiros filmes que eu vi, prestando atenção sobre lobisomens, o elenco é genial, eu gosto muito de todos os atores ali presentes, Anthony Hopkins, o Del Toro, sempre esqueço o nome do cara, mas é o Agente Smith e o Elrond, e a Maleva, ela tá em também vários filmes bem interessantes, são grandes atores, muito legal. A transformação do Wolfman, tem gente que não gosta, tem gente que fala que é sei lá o quê. Gente, é um remake do filme, eles quiseram fazer uma homenagem àquele primeiro filme, Wolfman, que deu começo a tudo. Eu acho que ficou muito bom, apesar de ter a parte CGI e tal, sei lá o que, papapá. Ok, mas ficou bom, eu acho que ficou interessante, é novo. Pra época era novo porque os lobisomens estavam já numa caracterização diferente, então uma coisa mais humanoide. Ficou bem interessante, eu gostei bastante. Tem bastante gore, né, a parte da violência em si, que eu gosto bastante com filmes de monstros. Não gosto de gore pelo gore, eu gosto de gore na violência quando tem monstros, esse tipo de coisa. A ideia geral, pra mim, do filme, ela é bem simples, é uma história que ela não vai inovar muito. Eles foram no seguro, infelizmente, porque é uma obra dos anos 60, então acho que eles poderiam ter dado um up aí no negócio. As coisas ficaram muito simples no geral. É um filme bom pra você, pô, você não gosta? Eu gosto, mas a trama não ajuda muito. Eles poderiam ter feito muito mais com o conceito, poderiam ter deixado muito mais interessante. A parte nova, vamos colocar assim, que é toda essa ideia da insanidade e tal, sei lá o que, a mãe ter tirado a própria vida e tal, é a parte mais interessante do filme, porque eles estão tentando cutucar coisas novas, coisas interessantes, vendo essa divisão entre realidade e não realidade, quem acredita, quem não acredita, será que nossas crenças são verdade, será que nossas crenças não são verdade, será que os outros falam, tem que prestar atenção, não tem que prestar atenção. O nosso mundo, no mundo não real, tem um código bem interessante que pode ser assim analisado de várias formas, tá? Então não tô nem dando minha análise sobre isso, e sim que colocando em perspectiva que essa análise sim existe. Então é um filme muito interessante, tem vários pontos bons, infelizmente a trama poderia ser mais profunda com o tema da violência, eles já poderiam ter colocado um filme muito mais completo e complexo. É um bom filme, é um ótimo filme. Pra mim, merece muito mais respeito do que as pessoas têm. Parece que tem gente que ama, tem gente que odeia, mas como tudo na internet. Mas tem muito mais esse burburinho aí. Vale a pena ver. É um filme bem interessante, não é muito longo. Tá bom? Então, com isso aí, meu povo, eu gostaria de agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Pra quem chegou aqui até aqui, então, se não deixou aquele like, deixa aquele like, comenta aí, então, Wolfman 2024, pra não fazer sentido nenhum. E eu vejo todo mundo aí na próxima.